quais são os 4 melhores investimentos na bolsa para iniciantes e como você fazer para que você que hoje não investe na bolsa atinja seus primeiros R$ 20.000 investidos com segurança e ainda esteja com uma carteira bem diversificada de seus investimentos. Quais desses investimentos são interessantes até mesmo para as pessoas que já investem, que já têm suas ações, fundos imobiliários? Nós vamos falar tudo isso hoje, tá certo? Então esses 4 investimentos são muito bons para quem está começando e também para quem já tem sua primeira ação, sua segunda ação, seu fundo imobiliário, tá certo? Então alguns investimentos deles são fora da caixa, talvez você nunca tenha ouvido falar de algum deles, porém todos eles vão ser muito importantes para que você monte uma carteira e, enfim, comece a investir o mais cedo possível, tá bom? Dito isso, vamos lá. Não deixe de curtir esse vídeo, né? Você está assistindo aqui pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Nós estamos com a meta de atingir os primeiros 5.000 inscritos até o final do ano. Então é bom para você, né, que vai aprender mais conteúdo de investimentos como esse e também bom para o canal, bom para a gente, bom para a nossa comunidade que está crescendo cada vez mais, tá certo? Beleza, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Não são recomendações de compra, é isso que eu vou falar aqui, tá certo? São 4 investimentos que eu, pessoalmente, se eu fosse começar hoje na bolsa, eu iria através desses 4 investimentos, mas eles não são recomendação de compra de qualquer maneira, tá bom? E eu parto do princípio que você já tem uma reserva de emergência, que é a sua reserva, que vai te dar tranquilidade, que vai te dar segurança, proteção, caso você passe por qualquer emergência que possa aparecer na sua vida, tá bom? Então, olha só, esses aqui são investimentos na bolsa de valores, ou seja, renda variável. Tá certo? Dito isso, vamos começar. O primeiro desses investimentos é o DIVO11, DIVO11. Ele é um ETF. E para explicar melhor um pouco sobre o DIVO11, eu vou explicar o que é um ETF. Um ETF ele é um fundo de índice. Então ele replica algum índice da bolsa. Tá certo? E como assim um índice? Na Bolsa de Valores tem índices que são elaborados com base em alguns critérios determinados. Tem índice para a questão de sustentabilidade, o ESG. Tem índice para empresas que são só do setor elétrico. Tem índice que é para a Bolsa de Valores de maneira geral, né? Cada Bolsa de Valores tem o seu principal índice. Então, quando a gente escuta falar assim, a bolsa subiu, a bolsa caiu, o que a gente está querendo dizer, no caso do Brasil, é do índice Ibovespa, ele é o principal índice da Bolsa brasileira, tá bom? Então, tem até um índice do Ibovespa, que é o BOVA11, mas não é dele que eu estou falando agora. O que eu estou falando, esse primeiro investimento que eu estou dizendo para vocês, é o DIVO11, DIVO11, que ele replica o IDIV, que é o índice de dividendos do Brasil. Ou seja, é o índice das empresas brasileiras que mais pagam dividendo. E no caso, em alguns países, tem as empresas que pagam bons dividendos, eles têm um resultado na média, tem um resultado acima da média e tem um resultado abaixo da média. No nosso país, as empresas que pagam mais dividendos costumam ser aquelas que são mais sólidas, que têm margens maiores, que têm recorrência dos seus produtos, da sua receita e também que têm as maiores lucratividades, são capazes de repassar esse lucro para os acionistas. Por conta disso, por conta dessa solidez dessas empresas, o histórico desse índice em relação ao principal índice da bolsa, que é o Ibovespa, ele performou melhor. E prova disso é essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão vendo aqui na tela, ele mostra aí, na primeira coluna, a gente tem o DIVO11 e na segunda coluna a gente tem o BOVA11. E aí o DIVO, primeira característica dele que é interessante chamar a atenção de vocês é a seguinte: a taxa de administração dele lá, a penúltima linha, é de 0,5%. Isso é maior do que a taxa do BOVA11, que é de 0,1%. Porém, a performance dele é melhor do que a do BOVA11, se a gente pegar nos últimos 12 meses, os últimos 3 anos, os últimos 5 anos e até a performance histórica. Ah, Yuri, mas a performance histórica mostra pra gente que vai sempre ser assim? E a verdade é que não. Resultado passado não é garantido de resultado futuro. A gente não tem certeza que somente porque performou esses valores no passado vai performar isso no futuro. Porém, como eu falei, no Brasil, historicamente falando, as empresas que mais pagam dividendo também, não coincidentemente, são aquelas mais sólidas. Então aqui eu posso mostrar para vocês também a performance que esse ETF teve em relação ao BOVA11. Então em roxo está aparecendo o resultado do DIVO11 e em azul o do BOVA11. E como vocês podem ver, no longo prazo o DIVO11 performou melhor do que o IBOV. Então olha só, para dar valores para vocês, talvez seja pequeno para vocês, mas enfim, o que está aparecendo aqui é que esse ETF performou, né, bem acima do BOVA11, como vocês podem ver aí no final do gráfico, tá certo? Então, bom, esse é o primeiro investimento que eu tenho para mostrar para vocês, é o DIVO11. E você perguntar assim, Yuri, mas ele paga dividendo, já que é um ETF de dividendos? E a verdade é que ele não paga dividendos, né? O dividendo que ele recebe é reaplicado no próprio fundo, tá bom? Então, isso daí é importante por quê? Porque se você está querendo investir em empresas que pagam dividendo para você receber dividendo, então esse ETF não é a melhor opção para você, tá bom? Porém, ele costuma crescer, né, ao longo do tempo mais do que o BOVA11 por causa das empresas que estão embutidas dentro dele, tá certo? Então, olha só, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
se você alugar esse ETF, você recebe renda passiva. Como assim ir alugar ETF? Uma coisa que você pode fazer quando você tem ações, fundos imobiliários e ETFs é você colocar eles para alugar para outra pessoa. Então, outras pessoas na bolsa que tenham interesse de shortear esse ETF, ou seja, apostar na queda dele, eles vão alugar o ETF de você, eles vão fazer as apostas, eles vão fazer especulação com o seu ativo, com o seu ETF, porém eles te devolvem o ativo depois de um período determinado e aí você recebe essa renda passiva do aluguel que você teve, tá certo? Então isso aí varia de ativo para ativo, tem alguns ativos que chegam a pagar 7%, 8% em aluguel ao longo dos anos, certo? Por ano, e outros que pagam um pouco menos. Porém, essa é uma maneira de você aumentar a sua renda passiva através desse ETF, tá certo? E olha só, Yuri, quanto é que está uma cota dele? Como é que eu faço para comprar uma ação dele? Uma cota dele está apenas R$ 74,15 nesse momento. Então ele é relativamente acessível para a maioria dos brasileiros. Investindo nele, você está diversificando seus investimentos, você está colocando o seu dinheiro em várias empresas que são robustas, que são sólidas, que têm um endividamento controlado, a maioria delas, e que têm margens elevadas e recorrentes, né, lucros recorrentes, e podem repassar isso daí para os seus acionistas. Por isso que os sócios dessas empresas, os acionistas mesmos que investem de fato na empresa, recebem dividendos robustos, tá certo? Por isso que essas empresas acabam entrando no índice. Então, o preço da cota dela está em R$ 74,15 nesse momento. E Yuri, como eu invisto nela? Através da Bolsa de Valores. Então você tem que ter uma conta na corretora para poder comprar cotas do DIV 11. Você não pode investir nele através de outro local que não seja uma corretora, tá certo? Investimento 2, BIVB39. Esse aqui é um ETF que pouca gente já ouviu falar. O Yuri, que é o BIVB39? Esse ETF, e por que ele é bom para iniciante? Esse ETF é um ETF que replica as 500 maiores ações americanas. Então você talvez já tenha ouvido falar de outros ETFs, como o IVVB11, que também tem a mesma função de replicar as 500 maiores ações, mas já vou falar porque eu considero ele melhor do que o IVVB11, tá certo? Mas olha só, o que ele faz? Ele pega as 500 maiores ações dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Então hoje 60% das ações negociadas no mundo estão nos Estados Unidos, tá certo? É o maior mercado do mundo. Então, por isso, é interessante que você tenha parte do seu dinheiro nesses investimentos que são dolarizados. Então, o BIVB39, ele é dolarizado. Você colocar o seu dinheiro nesse ETF, você está diversificando seus investimentos. E olha só, muita coisa que você gasta hoje em dia é em dólar. Então, o seu computador, o seu celular, que você está usando para assistir esse vídeo aqui, ele tem partes dele que são de commodities. Ele provavelmente foi importado aqui para o Brasil, então você tem parte dele que é dolarizado. Se o dólar dobra de valor, o seu celular, o seu computador provavelmente vai subir bastante de valor, tá certo? Mesma coisa para outras commodities, como é o caso de gasolina, como é o caso de álcool, como é o caso de, enfim, macarrão que vem do trigo, do pão que vem do trigo e de várias outras coisas, tá certo? Então, essas coisas, elas são influenciadas diretamente pelo dólar. Então, você tem passivos, ou seja, gastos em dólar, então é interessante que parte do seu dinheiro esteja diversificado em dólar. E esse investimento, no caso, esse índice que replica as 500 maiores ações americanas, ele teve um resultado ao longo dos anos muito superior ao resultado da Bolsa brasileira. Por isso que é interessante você ter parte dos seus investimentos nesse investimento, tá certo? O que eu acho interessante é você ter pelo menos entre 20% e 30% do seu dinheiro dolarizado. E que maneira melhor de fazer isso do que você investir nas 500 maiores ações americanas, nesse índice que performou muito melhor do que a maioria dos gestores ativos. Um gestor ativo é aquela pessoa que estudou para analisar empresas, né? Monta uma carteira de investimento com várias ações lá nos Estados Unidos, e essa pessoa tem um resultado pior do que esse índice, que é um índice passivo, que só replica as 500 maiores ações americanas. Então, em mais de 80% dos casos, ao longo dos últimos 15 anos, os maiores fundos americanos perderam para esse ETF, que para esse índice, melhor dizendo. E esse ETF é um fundo que replica esse índice para vocês. Tá certo? Então, BIVB 39 certamente seria um dos primeiros investimentos, se não o primeiro investimento que eu faria ao entrar na bolsa se eu fosse começar hoje, tá certo? Lembrando, isso não é recomendação de compra, eu tô falando o que eu faria com o meu dinheiro, tá bom? Bom, isso é um dos principais motivos. E por que ele é importante para o iniciante? Porque ele é muito menos volátil. Então, o iniciante que está começando ali tem segurança, tem qualquer um desses pontos. É muito interessante você ver esse investimento que é muito menos volátil do que vários outros, que você poderia colocar o seu dinheiro e ver aquela movimentação muito maior. Então, olha só, na esquerda vocês estão vendo o IVVB11, que já vou explicar por que eu considero o BIVB39 melhor do que o IVVB11, tá certo? Então, está aparecendo aí na tela de vocês. Como vocês podem ver, a taxa de administração total do IVVB11 é de 0,23%.
e a taxa de administração do BIVB 39 é de 0,03%. Então tem uma diferença de 0,2% de taxa de administração que você vai pagar menos. Se você paga menos taxa, é mais lucro para você. Mas não só por isso que eu acho que eu considero ele melhor do que o IVVB11, mas porque ele paga dividendos a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, as ações que estão fazendo parte da carteira dele, que são empresas americanas, elas estão ali, na verdade, elas estão sempre pagando dividendos, né? Só que a cada 3 meses, esse fundo ele pega os dividendos que ele recebeu e repassa aos acionistas. Então, dessa maneira, você está criando renda passiva em dólar com seu investimento aqui no Brasil, através do BIVB 39. E isso é uma vantagem que o IVVB11 não possui, porque o IVVB11 ele simplesmente replica o índice, e aí sempre que as ações que estão dentro do índice pagam dividendos, ele pega aqueles dividendos e utiliza para comprar novas cotas do índice. Então, assim, novas cotas do próprio fundo. Então, assim, o fundo é como se você tivesse sempre... A diferença dele para o BIVB 39 é que no BIVB 39 você recebe os dividendos e você decide o que vai fazer com eles. Você pode comprar novas cotas ou investir em outro lugar, ou utilizar aquilo para viver de renda. Já o IVVB11 você não pode fazer isso, porque ele necessariamente reinveste naquele próprio ETF novamente os dividendos que ele recebeu. Então essa é a vantagem que você tem do BIVB 39. Você decide onde você vai colocar o seu dinheiro, tá certo? E olha só, ele paga dividendos, como eu falei, a cada 3 meses, e a média dele, geralmente ao ano, é algo em torno de 2, um pouco abaixo de 2 na verdade, 2% de dividendos ao longo do ano. Essa tem sido a média do próprio índice, o SP500, né? Que é esse índice das 500 maiores ações americanas, e aí esse fundo que replica o índice também acaba repassando aí, por consequência, menos que 2% ao ano em dividendos do que você está investindo. Tá certo? Então ele não é, se a gente comparar com outras ações, com fundos imobiliários que hoje em dia estão pagando mais do que 7%, 8% em dividendos ao ano, ele não é a alternativa que vai mais pagar dividendo proporcionalmente para você. Porém, ele é uma alternativa que está diversificando seus investimentos entre 500 ações americanas, diversificando seu dinheiro em dólar, e aí ele tem essas outras vantagens que contrapõem essa de diminuir até o risco. Você está com 500 empresas, ao invés de estar com um fundo imobiliário ou uma ação, e por aí vai, tá bom? Yuri, quanto é que é uma cota dele? A cota dele nesse momento está em R$ 47,72. E para investir nele, você tem que fazer da mesma maneira que o Divo 11. Você tem que ir através da Bolsa de Valores, né? Você abre uma conta na corretora, se você não possui, e aí você vai e investe nesse ETF, tá certo? Terceiro investimento são os FOFs. Então, o FOFs, ou Funds of Funds, né, o termo em inglês, que significa fundos de fundos. Então, um fundo de fundo, ele é um fundo imobiliário que reinveste em outros fundos imobiliários. Yuri, mas o que é fundo imobiliário mesmo? Um fundo imobiliário é um investimento de renda variável, onde os cotistas, um fundo investe, seja construindo imóvel, seja comprando imóveis, ele cria cotas, e aí cada pessoa pessoas físicas e pessoas jurídicas podem investir nesse fundo comprando cotas dele e passando a ser sócio daquele fundo, e aí tendo porcentagem nos imóveis que estão dentro daquele fundo. Então imagine um fundo que ele possui um shopping. Naquele shopping tem 100 lojas. Cada uma daquelas lojas paga aluguel para o shopping. E aí, do valor do aluguel, é retirado os gastos que o shopping tem com segurança, manutenção, energia e tudo mais. E o que sobra, o lucro, 95% é repassado para os cotistas. Então você investir num fundo imobiliário é uma ótima maneira de você criar renda passiva, porque você recebe esses aluguéis de diversos imóveis e você diversifica seus investimentos. Então, por isso, de maneira geral, fundos imobiliários são uma alternativa muito melhor do que você investir diretamente no imóvel. Quando você investe no imóvel, digamos que você investe R$200 mil, R$300 mil, você não está diversificando seus investimentos, você tem um único imóvel. Porém, quando você investe num fundo imobiliário, e você pode começar a investir a partir de R$ 9,50 num fundo imobiliário, você já tem um fundo imobiliário que possui, muitas vezes, diversos ativos, certo? Digamos assim, 10 shoppings, 2 galpões logísticos, um hospital e por aí vai, certo? Vários imóveis que estão ali pagando aluguel para você. Então, seu risco está mais pulverizado, ele está mais diversificado. Fora isso, você tem a vantagem que você pode começar a investir com pouco dinheiro, como eu falei. A partir de R$ 9,50 você consegue investir num fundo imobiliário. E no caso de FOFs, né, ele é uma categoria de um fundo imobiliário, ele é um fundo que é criado com o objetivo de investir em outros fundos imobiliários. Então a diversificação ela acaba sendo em dobro, porque tanto o fundo imobiliário que ela investe, muito provavelmente tem mais de um ativo, como também ele compra vários fundos imobiliários. Então ele está tendo vários fundos que possuem cada um deles diversos ativos. Então a diversificação é maior ainda, tá certo? Por isso que ele é um ótimo investimento para quem é iniciante, porque você diversifica seus investimentos
comprando apenas um único fundo, tá certo? Então, é possível você diversificar sua carteira com muito pouco dinheiro, a partir, como eu falei, de R$ 9,50. E olha só, por que ele é uma opção melhor do que um fundo de papel ou um fundo de tijolo? Um fundo de tijolo, ele é um fundo que possui um imóvel físico, então, digamos, um shopping, por exemplo. E um fundo de papel é que tem recebível imobiliário, como um CRI, por exemplo, certo? Que é um investimento de renda fixa. Então, esse fundo que possui tanto recebíveis imobiliários, ou então um imóvel físico, certo? Eles têm os seus prós e contras, mas o contra deles é que eles não são tão diversificados quanto um FOFs, né, um fundo de fundos, acaba sendo. Porque o fundo de fundos, ele compra um fundo de papel, ele compra um fundo de tijolo, e depois mais outro fundo de tijolo, outro fundo de papel. Então ele possui vários fundos dentro dele mesmo, certo? Então isso é uma vantagem muito grande para quem quer começar, para quem tem qualquer insegurança. E olha só, não só para quem quer começar, até para você que já investe em ações e fundos imobiliários, mas talvez você não tenha tempo suficiente para analisar a empresa, talvez você não tenha vontade de analisar a empresa ou o fundo imobiliário, talvez você só queira colocar o seu dinheiro e ver ele render. Então, se esse é o seu caso, um fundo de fundo é muito mais vantajoso para você do que você colocar o seu dinheiro parando o tempo, analisando o fundo imobiliário, que é a melhor opção para você e tudo mais. Porque assim você diversifica investindo diretamente numa gestora, né, num fundo que pertence a uma gestora que está escolhendo ali os fundos imobiliários ativamente, tá certo? Yuri, mas fundo de fundo, ele paga dividendo? Sim, ele paga dividendo também. Assim como qualquer outro fundo imobiliário, ele paga dividendo e na maioria dos casos os dividendos são mensais. Yuri, como é que eu invisto nele? Você investe em fundos de fundos através de corretoras também, porque eles estão na bolsa de valores. Então, para você investir neles, você tem que ter conta em uma corretora. Você utiliza o home broker. Se você nunca utilizou o home broker, eu fiz um vídeo recente sobre isso, tá certo? Eu recomendo que você assista. E aí, você vai começar a comprar fundos imobiliários através disso, certo? E olha só, alguns exemplos de fundos imobiliários e da cota deles para vocês verem quanto é que custa esses fundos de fundos. Exemplos de fundos imobiliários, fundos de fundos, né, da categoria fundos de fundos, e quanto estão o preço deles. Então olha só, vou dar 3 exemplos, e nenhum deles é recomendação de compra, são 3 exemplos que eu peguei aqui rapidamente para mostrar para vocês, que é o AFOF11, AFOF11, que ele nesse momento está custando R$ 88,00. Outro deles é o BBFO11, que está custando R$ 73,00. E outro é o BCFF11, que está custando nesse momento R$ 65,00. É claro, quando você estiver vendo o vídeo, dependendo de quando você está assistindo, ele pode estar custando um pouco a mais, pouco a menos. Porém, nesse momento, são esses os preços que estão custando esses fundos imobiliários, tá certo? E o quarto investimento é o HASH11, HASH11. E antes de eu explicar o que é esse fundo, o que é esse ETF, na verdade, como ele funciona, se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, não se inscreva no canal, não deixe de fazer isso, tá certo? Assim você continua recebendo esse tipo de conteúdo que é valiosíssimo. Dito isso, vamos lá. Esse fundo, ele investe em criptomoedas. E o que são criptomoedas? Bom, na verdade, provavelmente você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre criptomoedas, né? Então não vou nem me esticar muito na explicação. Porém, basicamente o que ele faz, ele diversifica o investimento dele em várias criptomoedas, tá certo? Especificamente em 7. Então muitas pessoas dizem assim, eu quero investir em criptomoeda, mas eu não sei por onde começar, eu não sei qual eu invisto. E a melhor maneira, eu tenho que abrir conta em corretora de cripto. E olha só, pessoalmente eu acredito que a melhor maneira seria abrindo conta em uma corretora de cripto, realmente você comprando suas próprias criptomoedas. Porém, a maneira mais fácil, prática e acessível para qualquer pessoa é ela investir nesse ETF de criptomoedas, tá certo? E olha só, o HASH11, né, que se escreve HASH11, ele é uma maneira também de você investir dentre as criptomoedas que ele tem. A principal que compõe o fundo é o Bitcoin. Então, quando você compra esse ETF, você está investindo em Bitcoin, em Ethereum e em outras 5 criptomoedas ali, numa carteira mais diversificada do que se você fosse comprar apenas Bitcoin, tá certo? E olha só, a composição desse fundo é essa aqui que está aparecendo na tela para vocês. Então, 63,6% dele é formado por Bitcoin, que é a maior criptomoeda. Depois vem Ethereum com 31,6%. Então, eles dois somados já vão dar aproximadamente 95%. Certo? Então, eles dois somados já são a maior parte da quase 95% do ETF. Porém, ele ainda possui Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, Flipcoin, Stellar e, enfim, e Stellar, né? Então, esses são os criptomoedas que fazem parte desse ETF. E aí, se você quer investir em criptomoedas nesse tipo de investimento, então uma maneira mais prática de você fazer isso
é através desse ETF. E por que ele é bom para iniciante? Porque ele já está diversificando a carteira ali. Por mais que 61% dele esteja concentrado em Bitcoin, ele ainda possui essa outra parte muito grande também, que é de Ethereum, certo? E essas duas são as principais criptomoedas que existem, tá certo? São as mais estáveis, tá bom? Então, se você quer começar a investir em criptomoeda, minha sugestão é que você invista, né, diretamente através de Bitcoin e Ethereum. Porém, se você tem qualquer insegurança, não sabe por onde começar, é o primeiro investimento que você vai fazer, então minha sugestão é que você comece por algum desses outros ETFs que eu falei, né, especialmente o BIVB39, porque ele é um ETF diversificado com as 500 maiores ações americanas, então ele, para mim, é a melhor opção para quem está começando. Porém, no momento que você já vai montando sua carteira, você tem que diversificar e aí você vai colocando, né, parte da sua carteira tem que ser brasileira, parte americana e por aí vai. E aí você deixa uma parte para criptomoedas e se você não sabe como fazer isso, maneira mais prática e fácil é através do Hash11, que é esse ETF de criptomoedas, tá bom? Qual é a desvantagem de você investir nesse ETF ao invés de você investir em Bitcoin diretamente? É porque tem um ditado que se chama Not Your Key, Not Your Coins. Então você não é o proprietário das criptomoedas em si quando você investe no Hash11. O que você é, você possui um ETF, a lei que pode ser, enfim, que tem as consequências de você ter um ETF e não os benefícios de você ter uma criptomoeda. Então, por exemplo, muita gente tem criptomoeda, no caso de pessoas que têm um certo poder aquisitivo, milionários, bilionários, eles têm criptomoedas muitas vezes para proteger o dinheiro deles caso o governo decida fazer algum processo judicial, qualquer coisa que o governo decida prender o seu dinheiro, bloquear o seu dinheiro. Foi uma coisa que aconteceu recentemente no Canadá, quando pessoas que protestavam contra o governo, né, os caminhoneiros que protestavam contra as medidas sanitárias, se não me engano, eles tiveram as suas contas bloqueadas. Só que quando você tem criptomoedas, você tem uma Cold Wallet, por exemplo, você pode acessar suas criptomoedas de outro lugar, inclusive de outro país. Então você pode se mudar de um país para outro, levando apenas um pendrive, né, que seria uma Cold Wallet, e aí você tem o seu dinheiro ali protegido. Isso não acontece quando você investe no ETF, porque no ETF você está fazendo, você tem um investimento ali, que se o governo quiser bloquear, ele consegue bloquear, tá certo? Então não tem essa vantagem que possui as criptomoedas. Fora isso, você não consegue utilizar o Bitcoin para alguma transação financeira, você não consegue utilizar o Ethereum para comprar um NFT, por exemplo, né? O Ether para comprar um NFT. Por quê? Porque você tem o ETF, você não tem as criptomoedas em si, tá certo? Fora isso, a taxa de administração desse ETF é bastante elevada, é de 1,3%, que é um valor relativamente alto, especialmente quando a gente considera que 1,3% ao ano, especialmente quando a gente considera que a maioria dos fundos passivos, os ETFs, eles têm taxas que variam geralmente entre 0,1% ao ano e 0,5%. Então esse ETF em particular, especialmente pela característica dele de ser único, no sentido de que tem pouquíssimos ETFs de criptomoeda, por conta desse motivo justamente eles cobram um valor bem mais salgado, então cobram 1,3% ao ano em taxa administrativa para você que coloca dinheiro nesse ETF, tá certo? Nesse momento o preço do ETF está R$ 24,60 e como você investe nele também através de uma corretora. Se você não tem conta na corretora, basta criar uma conta na corretora e fazer um investimento nesses ativos que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Então esses são os 4 ativos que eu mostrei para vocês. Se eu estivesse começando hoje, eu montaria uma carteira em que boa parte dela seria Divo 11, BIVB 39, algum FOF, né, ou alguns FOFs, né, fundos de fundos, e uma pequena parte ali para o Hash 11. Tá certo? Então essa é a maneira de você, até mesmo quem já investe, não sabe, mas tem qualquer insegurança, não tem tempo para ficar analisando a empresa, enfim, por qualquer motivo que seja, tem essas vantagens de você investir no ETF. E, historicamente falando, os ETFs eles têm performado melhor do que a maioria das pessoas que ativamente faz o que se chama stock picking, que é você escolher a ação, analisando a empresa, passando tempo para isso. Então a maioria das pessoas que fazem isso acabam perdendo para os ETFs de seus países, né? Os principais índices de seus países. Então no caso, o BOVA11, mas a gente viu que é uma opção melhor que o BOVA11, né? Seria o Divo 11, o ETF que replica os 500 maiores ações americanas, que é o BIVB 39. Então você montar sua carteira com ETFs é uma maneira de você diversificar seus investimentos, não perder tempo, enfim, você pode se dedicar à sua profissão, à sua carreira, à sua empresa, e você está com seus investimentos ali bem formados, que estão bem diversificados, bem protegidos, enfim, são ótimos investimentos, especialmente para quem está começando aí, mas também para quem já investe um pouco, tá certo? Então olha só, pessoal, chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal e é o seguinte, eu vou deixar o material aqui na descrição do vídeo, para você que está assistindo o vídeo agora, vou deixar o material para você baixar e aí você ter acesso a ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante com seus investimentos, tá certo? Espero que tenha gostado, deixe nos comentários se tem qualquer dúvida, é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!